E vem conferir quais são o top 10 melhores filmes de 2023. E sempre que chega nessa época do ano eu trago a lista dos 10 melhores filmes. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que os 10 filmes dessa lista têm crítica aqui no canal. Só um que eu vou dar um pequeno spoiler, que é o Suzumi, que eu não fiz a crítica nesse canal, mas eu fiz no meu canal de anime e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. A outra coisa que eu queria falar é que seria muito legal se você deixasse a sua lista aqui embaixo para saber qual é o seu top 10 melhores filmes do ano. Deixando isso claro, vamos à lista. E em 10º lugar dessa lista eu coloco o filme The Killer, um filme que eu admito, eu achei que eu ia gostar mais do filme, mas mesmo assim, ele merece o 10º lugar dessa lista. Adoro a atuação do Michael Fassbender, adoro a direção desse filme, mas eu acho que o problema dele é que realmente ele fica muito no personagem do Michael Fassbender e esquece realmente de explorar mais o mundo. Mas o conceito do filme é muito bom, muito interessante, muito bem apresentado, muito bem explorado ao longo de toda a duração do filme. E a outra coisa que eu gosto desse tipo de filme é quando ele pega uma temática que a gente já viu várias vezes no cinema e tenta trazer uma linguagem diferente para ele. Em The Killer a gente acompanha um assassino de aluguel. E quantos filmes a gente já não viu sobre essa temática? Aqui ele pega então e fala, vamos contar essa história, mas mostrando como não é legal ser um assassino de aluguel, como isso muda a vida de uma pessoa e como isso pode ser chato várias vezes, como ter que esperar horas para você ter que matar uma pessoa pode ser realmente chato, como a sua vida muda completamente, e isso eu acho super interessante. Um filme bem dirigido, com um excelente protagonista, com um bom personagem, mas que poderia ter um universo um pouco melhor, mas mesmo assim eu adorei o filme, o conceito, e por isso que ele fica em 10º lugar dessa lista. E em 9º lugar dessa lista eu coloco o filme Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Um filme que eu assisti no cinema e eu me apaixonei. Eu adoro a Missão Impossível, esse não é nem de perto o melhor, mas ele é muito bom. Quando você procura o melhor que o cinema de ação consegue entregar hoje em dia, você procura muito mais John Wick. Mas Missão Impossível tá quase lá. Essa franquia é impressionante como ela começou de um jeito e ela conseguiu ir evoluindo ao longo dos anos. Como ela é um camaleão dentro dos gêneros de ação. Como ela consegue ir evoluindo realmente enquanto o cinema vai evoluindo junto. E ver o Tom Cruise com a idade que ele tem, fazendo as suas próprias cenas de ação, e nesse filme ele pulou de um penhasco, faz com que tudo fique mais real, tudo fique mais crível, a tensão aumente, a ação melhore, porque tudo realmente está acontecendo ali. Isso é o que falta hoje em dia. Obviamente, esse filme não está em posição menores porque ele é a parte 1. Então você sabe que você precisa ver a próxima parte para realmente ter uma conclusão dessa história. E isso acaba principalmente enfraquecendo a conclusão desse filme. Mas a sua duração, os personagens carismáticos e a forma como a história vai progredindo, mostrando o melhor que a ação tem, faz com que ele consiga um lugar nessa lista. Mas foi o que eu falei. Talvez se ele fosse um filme solo, sem ter uma parte 2, sem ter que depender de uma outra parte, talvez ele fosse um filme melhor. Tem algumas partes de plot que são mal trabalhadas, que você tem que esperar uma segunda parte. Um antagonista que aparece pouco, porque você tem que esperar uma segunda parte. E por causa disso, o filme vai enfraquecendo muito. Mas, mesmo assim, ele é um filme fantástico, que mostra alguns dos melhores pontos que o cinema de ação tem hoje em dia, com até protagonistas muito carismáticos como o Ethan Hunt é, e ao mesmo tempo você ainda tem excelentes sequências de ação num filme legal, divertido, com bons personagens secundários. Realmente gostei bastante desse filme e olha que ele não é nem de perto o melhor da franquia Missão Impossível. E em 8º lugar dessa lista eu coloco o filme Barbie, filme que quando lançou gerou muita polêmica e muita gente criticou o filme. Um filme que eu acho que ele só gerou polêmica para quem não conhecia a diretora e não sabia para que lugar essa história ia ir. A Greta Gerwig, que é a diretora desse filme, ela obviamente iria levar para um lado diferente, de uma crítica social. E eu achei que inclusive o filme poderia ter um problema se ele caísse muito para esse lado, e não foi isso que aconteceu. Eles acertaram perfeitamente no elenco, desde o Ryan Gosling fazendo um Ken divertido, engraçado, com boas sequências de comédia, com boas sequências musicais, e que realmente faz uma crítica sem você perceber, e uma Barbie muito bem feita pela Margot Robbie. Mas não só elas, um elenco de peso muito forte por trás de todos os personagens que estão ali. Barbie é um filme que ele é divertido, ele é engraçado, é gostoso de assistir, mas ao mesmo tempo ele também traz uma boa crítica, uma boa discussão que é muito atual para hoje em dia, que pode funcionar para gerações diferentes e pessoas diferentes de forma diferente. Eu acho que uma pessoa mais
mais jovem, que não quer ter essa crítica forte que o filme tem, pode assistir o filme da Barbie e considerar uma boa aventura divertida com uma boa comédia. E quem é mais velho pode sentir de uma forma diferente, ainda mais se você brincou com a personagem, com a boneca de alguma forma. Pra mim, Barbie não é obviamente o melhor filme do ano, mas ele é um filme bom, importante, relevante, interessante, e com excelentes momentos, e tanto que mostra porque a música do Ken ficou tanto tempo sendo a mais escutada, porque realmente é um filme que ele não fica só na crítica, ele quer entregar algo a mais. E na parte tanto do Barbie World, como também na Barbie Land, como na parte mais fora, que seria a parte humana, eles conseguem trabalhar bons conceitos, que é uma sátira, que ao mesmo tempo é uma crítica, não só em relação à parte da mulher na sociedade, que é uma crítica forte, a importância da boneca e como ela foi mudando ao longo dos anos, mas também falar de consumismo e falar de como a mídia consegue moldar muito do que acaba sendo as crianças daquela geração. Pra mim, Barbie é um filme muito bom, e quem não assistiu por algum preconceito, ou não assistiu porque tem um receio por ser um filme da Barbie, pode assistir porque você vai se divertir. Ou pra achar um filme divertido, ou porque vai ter algo a mais pra ser discutido ali. E em sétimo lugar dessa lista eu coloco o filme Ninguém Vai Te Salvar. Se tem uma coisa que eu adoro no cinema é quando um diretor tenta ser criativo na forma como ele escreve, dirige, produz e entrega seu filme. E Ninguém Vai Te Salvar é esse tipo de filme. Eu tinha medo de não gostar dele, porque desde o pôster eu já devo perceber que ele é um filme sobre alienígenas, uma invasão alienígena. Então a partir daí eu pensei, nossa, será que vai ficar naquele mesmo clichê de sempre? Mas não, eles conseguem pegar uma protagonista e trabalhar ela tão bem feito, tão criativa a forma como trabalha essa personagem e a parte dos ETs invadindo, que o filme vira uma excelente experiência. Esse é um filme onde ele não tem uma fala do começo ao fim. Ele tem falas, mas são muito poucas, realmente são poucos trechos de fala, e são em um momento do filme. São quase uma hora e meia de filme, onde você não tem fala, é só a atuação, flashbacks e a linguagem do que acontece ao longo do cômodo, que acontece em pequenos flashes rápidos, sem diálogo, para você entender o que está acontecendo. E é um filme que você tem que prestar atenção. E eu acho isso lindo. Eu adoro quando o cinema pega realmente uma história, uma ideia, um conceito como esse e consegue trabalhar bem. Esse é aquele filme que pra mim, muita gente não vai conhecer, porque ele é um filme que vai para streaming, não é tão comentado, não é tão divulgado, mas esse é o filme que faz, por exemplo, eu gostar de cinema, que faz com que mostre a beleza que uma boa direção, com uma boa fotografia, com uma boa parte técnica pode fazer, com uma boa trilha sonora. No final do filme, você tá ligado emocionalmente com aquela personagem, você torce pra ela, liga pra ela, quer que ela saia bem daquela situação, sendo que você nem ouviu a voz dela direito. Incrível, excelente atuação de uma atriz que eu gosto bastante, inclusive, eu já tinha visto alguns filmes dela antes, e o filme que eu vi antes já tinha gostado bastante, então a partir daí, você tem uma boa atriz que consegue entregar bem, com uma boa parte técnica, de verdade. É um filme que se você não viu, dê uma chance. Se você não gosta de filmes de invasão alienígena, não foca nisso, foca na parte técnica, foca no que o filme pode te entregar narrativamente. É um filme que ele te destrói emocionalmente. E olha que filme forte, um filme que trabalha de assuntos muito fortes, muito pesados, relevantes, impactantes, sem ter nenhum diálogo e tudo bem feito. E ele merece esse lugar da lista. E se eu falei que Missão Impossível ele traz um pouco do melhor que o cinema de ação tem hoje em dia, o que o melhor de cinema de ação tem hoje em dia se envolve no universo de John Wick, e por isso que ele pega o sexto lugar dessa lista com o filme John Wick 4, Baba Yaga. Filme que tem crítica aqui no canal, mas eu não ia falar nem isso porque todos os filmes têm. Mas eu ia falar que a série que saiu nesse ano de John Wick, que chama Continental, caso tenha interesse, também tem crítica aqui no canal. Como eu falei, John Wick mudou o cinema de ação. A partir do que surgiu no John Wick, vieram uma sequência de leva de filmes de novos diretores que tinham uma ideia fora da caixinha para poder fazer com que a ação fosse mais real, mais viva, mais envolvente, e a partir daí surgiu isso. E é isso que eu falei em relação a do que eu gosto do cinema. É quando o cinema, apesar de gêneros que parecem clichês, cansados, repetidos, eles conseguem pegar um ponto e fazer com que esse ponto recomece todo o gênero. A ação, o gênero de ação, ele existe desde sempre. Existem clichês dentro do gênero, existem estilos de filmes que a gente não aguenta mais assistir. John Wick 4, a cada filme que passa, você pode julgar a qualidade do filme, mas algo é inegável, o filme é divertidíssimo. O Keanu Reeves não é o melhor ator do mundo, mas ele encaixa perfeito no papel de John Wick. John Wick 4 Baba Yaga é um filme divertido em questão de ação, é um filme que tem bons personagens e ao mesmo tempo consegue seguir uma franquia, dando novos rumos e novos caminhos para uma franquia que parece que está longe de terminar, com outros personagens, com outros spin-offs, talvez
recomeçando a franquia antes do que foi, mas ele te dá bons começos para uma franquia que parece que nunca tá gasta. Parece que a cada filme eles são mais criativos, mais inventivos. Eu acho que essa é a diferença de um excelente filme como é John Wick com a maioria dos filmes genéricos de ação que tem hoje em dia. Quando um filme de ação genérico tá na sua continuação, como por exemplo num 10º filme, você consegue perceber algo que está acontecendo, que é eles acabam só aumentando o escopo, aumentando a ação. Não pensam realmente na estrutura do filme para fazer com que a ação melhore. Só pensam em aumentar, e o filme vai ficando cada vez pior. John Wick, ele não quer só aumentar, ele aumenta pouco, mas ele pensa em outras situações, em outros cenários, em outros ambientes, para fazer com que tudo funcione bem. E aqui funciona muito bem. 4 filmes, e esse quarto foi muito bom. Não é o melhor filme da franquia, mas eu gosto muito e merece lugar dessa lista, porque eu acho que ele representa tudo que a ação representa ali. Em questão de ação, personagens, universo, direção, tudo que você imagina, de fotografia, trilha sonora. Eu gosto muito do universo de John Wick, e esse filme eu gostei muito também. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu acho que esse filme ele entra no mesmo problema que eu mencionei do filme do Missão Impossível. Ele é um filme que ele é bom, ele é um filme que ele é divertido, com bons personagens, boa sequência de ação, uma excelente animação, que inclusive o primeiro filme do Homem-Aranha no Aranhaverso mudou completamente o que a animação ia fazer a partir dali. Você já consegue ver os efeitos hoje em dia em outras animações. Então é uma história boa, divertida, legal, mas ele é a parte 1. Então a partir daí ele entra nos mesmos problemas do Missão Impossível. Você tem um vilão que ele é interessante, mas ele não é tão bem explorado, porque tem que esperar a continuação. Tem vários ganchos, plots, subplots, que você espera que sejam melhor explorados, que não são tão explorados como poderiam, porque tem que esperar a continuação. Mas não assim é aquele filme que é bom você assistir, reassistir, porque ele tem uma boa premissa, ele tem um bom personagem principal, que é o Miles Morales, ele tem um bom universo, com personagens novos, cativantes, com um vilão que chama a atenção, com ainda por cima com uma excelente trilha sonora. Se você pensa em animação, com certeza Homem-Aranha através do Aranhaverso é um filme que vai com certeza concorrer e brigar por prêmios esse ano, porque realmente a animação dele é diferente, traz um estilo novo para uma técnica nova e funciona muito bem em todos os sentidos, por isso que ele merece lugar. Porque se você procura um bom filme de ação de super-herói, esse é o melhor filme de super-herói do ano. Se você procura um bom filme, um filme divertido, de bons relacionamentos, de bons personagens, personagens com camadas, profundidades, você vai ter aqui discussões interessantes e impactantes. Você tem aqui um filme que sabe utilizar o universo de super-herói da forma como deveria ser feito, com gêneros diferentes, com públicos diferentes, e ele merece esse lugar da lista. E vale destacar, a sequência envolvendo a Gwen Stacy, né, envolvendo o pai dela, mostra como essa animação é incrível em questão de tonalidade de cor, em questão da animação, em questão da fluidez, porque não é só a estética que é diferente, ó. A animação em si, a forma com o design dos personagens, até como as cores, tudo brinca que esse filme é fantástico. E ele merece o 5º lugar dessa lista. E em quarto lugar nessa lista entra o filme Suzumi, que antes de eu começar a falar do filme, vale sempre destacar, aqui no canal não tem uma crítica sobre o filme Suzumi, mas eu vou deixar um link aqui embaixo que vai levar pro meu canal de anime, e aí lá sim eu coloquei a minha crítica sobre Suzumi, e é mais uma obra-prima de um dos grandes diretores de cinema e animação que tem, que é o Makoto Shinkai, diretor de filmes como Your Name, O Tempo com Você, O Jardim das Palavras, um diretor que sabe trabalhar o universo, os personagens e uma linguagem própria para fazer com que o seu filme seja único. Quando você consegue ver uma linguagem mais realista na animação, você acaba vendo os filmes de Makoto Shinkai. E aqui você tem isso. Quando você procura um filme que tem assuntos sérios, relevantes, que consegue conversar de forma diferente, com públicos diferentes, o Makoto Shinkai traz isso em todos os seus filmes, e Suzumi não é diferente, através da linguagem da catástrofe que teve no Japão em relação a grandes problemas, desde envolvendo coisas que a gente não consegue responder, até coisas que a gente tem algumas respostas. É um filme pessoal, é um filme lindo, é um filme que realmente ele é lindo, digo, tanto em relação à sua animação, que é bem feitíssima, que como eu falei, é até um ponto real. Se os personagens dos filmes do Makoto Shinkai tem uma linguagem um pouco realmente mais de animação, o cenário como um todo parece que é real. Quando ele mostra só o cenário, você fica até em dúvida se está vendo uma animação ou um filme real. E isso ele sempre fez. E aqui não é diferente. Eu gosto muito da linguagem, de como cada detalhe no seu filme vai muito além de simplesmente ser um objeto, ser só uma cadeira, por exemplo.
diz muito mais sobre aquele personagem do que isso. Quando ele mostra aquela linguagem e quando ele mostra falando sobre assuntos mais sérios, é muito impactante. E a revelação final é muito linda, a forma como você se liga faz com que você se emocione com tudo que está sendo mostrado em tela. Porque como eu falei, é um filme que se você quer discutir mais a fundo, se você quer ter mais camadas sobre ele, você vai encontrar, você vai discutir, você vai conseguir a fundo e discussões diferentes. Desde discussões de perda, família, a catástrofes naturais. Tudo isso o filme consegue abordar, trabalhar numa linguagem própria e única que funciona para idades diferentes. Se você for mais velho, você vai pegar mais coisas, mas se você for mais jovem, você vai conseguir ao mesmo tempo entender o que o diretor quer falar, com personagens muito cativantes e muito interessantes e cheios de camada. Makoto Shinkai no seu filme faz com que o relacionamento dos personagens seja bonito, bem feito e único, especial. Tanto que você pode ver que os principais, apesar de um ser uma cadeira, você consegue entender o clima entre eles, a ligação entre eles e a amizade que eles vão fazendo ao longo daquela jornada. Sem contar que o filme te compra desde a primeira cena, porque ele é muito interessante, ele consegue realmente te prender pro que vai acontecer. E olha que esse pra mim não é nem o melhor filme do Makoto Shinkai. Mesmo assim, tudo que você imagina do diretor, você vai encontrar aqui. Uma boa história, com camadas, com bons personagens secundários e ainda por cima uma boa discussão, uma boa animação, uma excelente animação de cor, a animação, a fluidez, a como ele faz com que toda uma linguagem seja feita às vezes só nos detalhes do seu filme. E esse é com certeza um dos melhores filmes do ano e merece o quarto lugar dessa lista. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Quando você fala de filmes de terror, você consegue ter os extremos no mesmo ano. Você consegue ter os piores filmes que você pode imaginar, como O Ursinho Pooh Sangue e Mel, como O Exorcista, mas, por outro lado, você consegue ter filmes cativantes e envolventes e muito bem feitos, como é A Morte do Demônio. A Morte do Demônio é uma franquia clássica do cinema. E uma coisa que eu gosto muito dessa franquia é como ao longo dos anos ela foi se reinventando. Então se você assistiu o primeiro filme da Morte do Demônio, você vai perceber que ele é um filme que ele tinha pouco orçamento, ele não tinha muito para onde ir em relação a criar algo mais técnico, e mesmo assim, o diretor da época, que era o Sam Raimi, conseguiu fazer com que aquela linguagem da época criasse um filme único e se tornasse um clássico do terror. Quando você chega no remake do A Morte do Demônio, você vê que ele é uma excelente linguagem da época, pegando exatamente o que os filmes que usavam aquela ideia do torture porn, junto com um terror mais de cabana, usavam. E entregou um filme excelente, um maravilhoso filme de terror para quem gosta do gênero. E agora a gente chega na Morte do Demônio, a Devoção. E a partir daí, quando você chega nesse filme, você imagina o que os filmes de terror hoje em dia estão falando. Então, mais nessa ideia do terror psicológico, nessa ideia de um terror onde ele usa muita violência gráfica, ao mesmo tempo que eles conseguem utilizar uma linguagem para falar de assuntos mais pesados, assuntos mais relevantes. Então, é isso que você espera. E é exatamente isso que você faz aqui. É um filme que, visualmente, se você gosta daquela parte mais de 18 anos, com muita violência, você vai ter aqui, desde a primeira cena, com cenas muito fortes, muito pesadas, e que para quem gosta é excelente para assistir no cinema. Você vai ter personagens e uma linguagem num prédio velho construída que funciona muito bem. Desde usar aquelas piadas e clichês do gênero que funcionam muito bem, a referências à própria franquia, a como eles vão desenvolver a história. É um filme que graficamente é muito pesado, muito violento. E para quem gosta do gênero, adora. Quem quer uma linguagem de terror mais psicológico, seria ter uma discussão mais a fundo de família, relação familiar, relação em quem está à sua volta, a cidade, a parte realmente da religião como um todo, você vai ter aqui. Filmes que têm religião dentro da sua temática esse ano saíram e não conseguiram abordar tão bem o assunto, como por exemplo O Exorcista, do que A Morte do Demônio fez. A Morte do Demônio, ele é mais do que um excelente filme de terror. Ele é um filme de terror que não fica apelando toda hora pro CGI, apesar de ter bastante. Sabe utilizar uma boa câmera que faz com que o terror funcione bem. Desde um olho mágico de uma câmera, de uma porta, até realmente o cenário como um todo, num pequeno apartamento que parece que todo momento vai acontecer alguma coisa, usa bem a luz para poder brincar com tudo, uma excelente trilha sonora, um final realmente muito bom em relação à violência gráfica, como ele termina, dá uma satisfação pro público, é um filme divertido, bom de se assistir. Gosta de filme de terror? Esse filme é pra você. E demais. E eu acho que esse é o filme que ele consegue pegar gêneros diferentes de forma diferente. Eu acho que isso é a magia dos gêneros do cinema. Quando pessoas diferentes gostam de um filme por motivos diferentes. Você gosta de um filme de terror com a parte do medo, do susto, você vai ter aqui. Gosta do gore, da violência, você vai ter aqui. Você quer ter uma discussão mais profunda sobre alguns assuntos, você vai ter aqui. É um excelente filme e pra mim um dos melhores do ano e por isso que ele fica em terceiro lugar.
E em segundo lugar dessa lista, eu coloco o filme Oppenheimer. Quando você para pra pensar em cinema, eu penso muito na experiência de estar numa sala de cinema. E como aquilo é muito importante pra mim. Como eu gosto muito da sala de cinema. Como aquilo é mais do que um entretenimento, algo que realmente eu adoro estar lá. E pra mim, todo filme é bom assistir no cinema. Mas tem alguns filmes que eles foram feitos para serem vistos no cinema. E Oppenheimer é esse tipo de filme. Oppenheimer é o mais novo filme do Christopher Nolan, que é um diretor que ele pensa muito no seu universo e como ele vai fazer o seu filme para usar o máximo de efeitos práticos possíveis, fazendo com que o seu filme ficasse mais real. Aqui, obviamente, ele iria contar a história de um personagem muito complexo, de um personagem que realmente ele não é o bonzinho da situação. Eu queria saber muito como eles iriam fazer isso, e eu acho que esse filme é mais um acerto do diretor em todos os sentidos, desde a parte de você sentir o impacto de uma bomba atômica no cinema, a ponto de como vai construindo para chegar até lá. E como ele faz isso? Com uma excelente direção e com um elenco fantástico por trás dele. Cillian Murphy é um ator fantástico. As pessoas conheceram ele por causa do Peaky Blinders, mas procura filme antes disso. Ele é muito melhor do que só um Peaky Blinders. Ele é um ator excelente. E aqui ele dá um show. Não só ele, Robert De Niro, Matt Damon. Você consegue Emily Blunt, você tem tantos atores bons num elenco tão estrelado. Agora imagina você ter um grande elenco muito bem dirigido, que tem bons personagens, bem escritos e que vão entregar tudo o que você precisa na tela de cinema. É isso que entrega aqui, um filme que tem uma linguagem própria e uma linguagem que tem sim alguns pontos que me incomodam em relação a como o Christopher Nolan conta o seu filme. Às vezes ele quer explicar demais, às vezes ele deixa o filme até meio mastigado demais, mas o filme como tudo é um show à parte. Desde a parte da sua técnica, em questão de direção, fotografia, a linguagem técnica que ele coloca em diferentes estilos de câmera, até no preto e branco, para poder contar essa história e mostrar uma diferença técnica, para não ter que ficar explicando, a forma de como ele consegue contar a história e mostrar todos os lados, não deixando o protagonista ser o mocinho da história, a como, por exemplo, ele consegue te entregar um excelente cinema. Como você está no cinema, você fica impactado, feliz de estar vendo aquele filme. É um filme longo, é um filme realmente longo, mas que você não sente. No final, você sente o impacto, você sente o que foi aquilo, você sente o que foi aquele momento e você sente como aquilo mudou a história. Desde piadas boas, mas que são de momentos tensos, até uma trilha sonora que te coloca no meio da ação e que deixa frenético o tempo todo. Oppenheimer é um filme que você assistir faz com que você queira conhecer mais da história, queira conhecer mais do que está acontecendo, queira saber se tudo aquilo realmente aconteceu. E pra mim, ele acerta em todos os sentidos. É um filme que ele te gera engajamento, ele é um filme que te gera vontade de voltar no cinema para ver o filme mais de uma vez. É um filme que tem um excelente elenco, um excelente diretor, de o segundo melhor filme do ano pra mim. E em primeiro lugar dessa lista, que eu considero o melhor filme do ano, é Assassino da Lua das Flores. Existem alguns diretores que é uma honra ver trabalhar. E ele não só por causa do nome que ele criou para trás, é porque ele consegue fazer a partir de hoje, mesmo com a idade que ele tem, mesmo depois de tudo que ele entregou no cinema. E um desses diretores é Martin Scorsese. Quando o Martin Scorsese entrega um filme e você vai assistir, você sabe que vai ser um show cinematográfico. E aqui ele faz exatamente isso. Com um excelente elenco e com Leonardo DiCaprio completamente motivado, empolgado, querendo entregar o máximo que o seu personagem tem, a gente tem uma história bonita e ao mesmo tempo muito simbólica e muito relevante hoje em dia. Assassino da Lua das Flores é um filme que tem um bom suspense, um bom mistério e que você que está assistindo o filme não sabe para qual lado essa história vai ir, qual vai ser a conclusão dessa história. O que o Robert De Niro entrega nesse filme é algo incrível. Ele é aquele antagonista que ao mesmo tempo você imagina a visão dele da época. Ele é aquele antagonista que você, por um lado, entende porque as pessoas gostam dele, mas ao mesmo tempo tem raiva dele. O Leonardo DiCaprio é aquele personagem que se faz de um bobo, mas ao mesmo tempo é aquele personagem que ele é vil até certo ponto. Realmente, o filme ele tem tantas linguagens diferentes, ele tem tantas ideias diferentes e são tão bem colocados em um filme de 3 horas e prática quase meia, que faz muito bem. E a sua conclusão é muito bonita. A forma como ele termina tudo, a forma como aquela história, você sente que não é aquele final feliz. Você vê que tudo está acontecendo, mas no final é uma história real. É uma história de eu entendi onde foi, mas não tinha como ser um final feliz aqui mesmo. É um filme que tem, em questão de reconstrução de época, ele é excelente. É um filme que usa muitos efeitos práticos e você sente isso ao longo do filme. Uma direção afiadíssima do Scorsese, onde você vê que apesar da idade, ele não perde a sua forma de fazer um filme com bons personagens,
bons personagens secundários, uma boa história com bons subplots, faz com que você se interesse mais. Um filme que, como eu falei, ele tem boas discussões, ele tem boas ideias, mas ele é um filme que ele é relevante hoje em dia. Um filme que a gente não pode perder a nossa cultura e perder de onde vieram as nossas origens e saber como que elas foram de um lado para o outro. Isso é muito interessante. E até em conceitos mais profundos de como eles brincam com o personagem, é muito bom. Eu adorei esse filme. Pra mim, é o melhor filme do ano, disparado, em questão de todos os sentidos. A atuação, excelente, desde o Leonardo DiCaprio a todos os secundários. E o Robert De Niro, que com certeza vai ganhar alguns prêmios como ator coadjuvante. Uma direção muito boa em relação à reconstrução de época, a te colocá-lo no meio e em nenhum momento fazer com que aquele personagem seja o herói da história. Eu não falo só de direção em questão de como ele cria o cenário, cria o ambiente, porque ele cria muito bem o suspense e o mistério que em boa parte do filme tem. A parte da luz é incrível, como ele usa a parte das velas e da luz para poder realmente conversar com a fotografia da época e com a linguagem da época e faça com que você se sinta lá. Um filme de 3 horas e 20 que você não sente. E até o final, que é um pouco mais acelerado, que é a parte do tribunal, também funciona muito bem. É aquele filme bonito, é aquele filme legal, é aquele filme divertido, é aquele filme que você sai do cinema e quer ler o livro de origem. É aquele filme que você sai do cinema e você pensa nele, quer discutir sobre ele. É um excelente filme em todos os sentidos. Eu falei que Oppenheimer, ele é um filme que você no cinema pensa que você está no cinema realmente, é bom assistir filme no cinema. Assassino da Lua das Flores é a mesma coisa, só que eu ainda coloco um pouco mais, porque ele tem uma direção mais afiada de Scorsese em alguns pontos, tem algumas atuações que eu acho melhor, e por isso que ele é um pouco melhor em tudo que o Oppenheimer entrega, na minha opinião, e por isso que eu coloco Assassino da Lua das Flores em primeiro lugar dessa lista. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, e aí, qual vai ser o top 10 melhores filmes do ano? Comenta aqui embaixo, eu volto no próximo vídeo.